O sol estava quente no céu e a pequena cidade fervilhava de vida. As pessoas apressavam-se pelas estradas empoeiradas, risadas e conversas preenchendo o ar. Para a maioria, era só mais um dia. Mas para um homem, todos os dias eram iguais. Ele se sentava à beira da estrada, cego de nascença. Ele conhecia o mundo apenas através do som e do cheiro, sentindo o calor do sol na pele. Moedas às vezes tilintavam em seu copo. A maioria das pessoas passava sem um olhar. Ele aceitava sua escuridão, nunca esperando mudança. Ele frequentemente se perguntava como eram as cores, ou os rostos por trás das vozes que ouvia. Os moradores da cidade o chamavam simplesmente de o cego. Ele era uma figura constante na cidade, conhecido mas ignorado. Ele conseguia saber a hora do dia pelos sons ao seu redor. O ranger das carroças, o cheiro de pão assando. Sua vida era pequena, mas era a dele. Neste dia, algo parecia diferente. Uma multidão estava se formando, vozes zumbindo de excitação. Ele ouviu sussurros sobre um mestre especial, Jesus, que diziam realizar milagres. O cego havia ouvido histórias, mas nunca imaginou que Jesus o notaria. A energia no ar era elétrica, diferente de qualquer dia de feira. Ele levantou a cabeça, esforçando-se para entender. A expectativa da multidão crescia. Ele ouvia, a esperança cintilando em seu coração pela primeira vez. Poderia ser este o dia em que seu mundo mudaria? Ele esperava, não apenas na escuridão, mas agora com uma esperança frágil. A história estava prestes a começar. A multidão se apertava, vozes sussurrando ao redor do cego. Ele sentia o chão tremer com a agitação deles. Jesus estava perto. Ele podia sentir. O coração do cego disparou. Ele tinha ouvido falar de milagres, mas não ousava acreditar que um pudesse ser para ele. Ele se sentou, ouvindo atentamente enquanto a multidão emudeceu. Uma voz calma e autoritária se destacou. A de Jesus. A multidão se abriu. Passos pararam diante dele. O cego sentiu uma presença, uma calmaria no meio do caos. Ele prendeu a respiração, esperança e medo se misturando. Jesus olhou para ele, não apenas como um cego, mas como uma pessoa com sonhos e anseios. Os discípulos murmuraram, mas Jesus se concentrou apenas nele. A compaixão irradiava de Jesus. Ele entendia o sofrimento silencioso do homem. A multidão observava, à espera de um milagre. O cego se sentiu exposto, mas também estranhamente seguro. Pela primeira vez, ele sentiu que algo bom poderia acontecer. O sol parecia brilhar mais forte, como se a própria esperança estivesse diante dele. Ele não estava mais apenas esperando, ele estava tendo esperança. O momento estava carregado de possibilidades. O mundo prendia a respiração. A vida do cego estava prestes a mudar. Jesus ajoelhou-se na poeira, recolhendo terra em sua mão. A multidão assistia, intrigada com suas ações simples. Ele misturou a terra com sua saliva, fazendo um pouco de lama. Sem grandes gestos, apenas humildade e propósito. O cego ouviu o som suave, sentiu o cheiro da terra e esperou. Jesus se aproximou, seu toque suave e intencional. O homem sentiu a lama fria se espalhar sobre seus olhos fechados, uma sensação estranha e desconhecida. A lama era mais do que terra, era um sinal de conexão entre Criador e criação. A multidão estava em silêncio, alguns céticos, outros maravilhados. O cego se entregou ao momento, confiando em Jesus. Ele não entendia a razão da lama, mas sentiu uma promessa no toque. O milagre estava começando, não com espetáculo, mas com mãos simples e amorosas. O mundo parecia parar. O coração do cego batia com expectativa. A poeira da terra, nas mãos do divino, estava prestes a mudar tudo. A multidão se inclinou, sem fôlego. O palco estava montado para um milagre. Jesus se levantou e se virou para seu seguidor, Tiago.
Vá até o poço e traga água fresca, disse ele. Tiago assentiu, ansioso para ajudar. O pedido era simples, mas carregava um peso. O cego esperava, com o barro secando em seus olhos. A multidão observava, em silêncio e expectativa. Tiago saiu correndo, com o coração batendo forte de propósito. O cego sentiu que este não era o fim. Havia um próximo passo. A fé exigia ação, não apenas espera. Jesus permaneceu em silêncio ao lado do homem, uma presença reconfortante. O milagre se desenrolava através de atos comuns: barro, água, obediência. A multidão aprendeu que a fé muitas vezes significa participar da sua própria transformação. O cego confiava, pronto para fazer o que fosse pedido. O sol brilhava, o tempo parecia desacelerar. A lição era clara: milagres são tecidos a partir de atos simples de fé. A expectativa aumentava. O próximo passo estava chegando. O milagre estava em andamento. Tiago correu para o poço, movido pela empolgação. Ele não estava apenas buscando água. Ele fazia parte de algo extraordinário. O poço, que normalmente era um lugar de rotina, agora era a fonte de esperança. Ele baixou o balde, encheu-o com água fresca e voltou apressado. As pessoas observavam, percebendo que a água era para o homem cego. Sussurros de expectativa seguiram Tiago pelas ruas. Ele retornou, tomando cuidado para não derramar uma gota sequer. A multidão se abriu enquanto ele colocava o balde diante de Jesus e do homem cego. O rosto de Tiago brilhava de orgulho. Ele havia cumprido sua parte. O palco estava pronto. Barro nos olhos, água à mão. A multidão se aproximou, aguardando o ato final. O ar estava denso de expectativa. Tiago recuou, juntando-se ao círculo de testemunhas. O milagre estava prestes a atingir seu clímax. Todos os olhos estavam fixos no homem cego. O momento da verdade havia chegado. O mundo parecia prender a respiração. Jesus disse suavemente: "Lave a lama dos seus olhos." O cego pegou o balde, com as mãos tremendo. Ele mergulhou os dedos na água fresca, sentindo sua promessa. Lentamente, ele lavou a lama, pouco a pouco. A multidão assistia em silêncio, cada movimento era sagrado. A lama, simbolizando sua vida antiga, dissolveu-se na água. A cada respingo, ele se livrava de anos de escuridão. Ele não estava apenas limpando a pele, mas entrando em uma nova realidade. A dúvida cintilou. E se nada mudasse? Mas a fé o impulsionou. Ele obedeceu, confiando naquele que o havia tocado. Os últimos vestígios de lama caíram. O mundo esperava pelo que viria a seguir. O coração do homem batia forte com esperança e medo. O ato era simples, mas o significado era profundo. Ele estava pronto para ver se o milagre acontecesse. O momento da transformação estava próximo. Com o último resquício de barro removido, o homem hesitou, de olhos fechados. Medo e esperança digladiavam-se dentro dele. Lentamente, ele abriu os olhos. A princípio, apenas uma luz ofuscante. Depois, formas, cores, rostos. Ele viu Jesus, o primeiro rosto humano que ele já tinha visto. As expressões atônitas da multidão entraram em foco. Ele olhou para as próprias mãos, para o chão, para o céu. Tudo era um milagre. Cores e formas deslumbraram seus novos olhos. O mundo era mais bonito do que ele jamais imaginara. A escuridão se foi, substituída por uma luz deslumbrante. Ele ria e chorava, sobrecarregado pelo presente. A multidão irrompeu em admiração e alegria. O milagre estava completo. A vida do homem foi para sempre transformada. Ele viu o mundo pela primeira vez, cada detalhe uma maravilha. A espera tinha acabado. A luz tinha chegado ao seu mundo. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto do homem. Ele ria e chorava, ajoelhado em gratidão. Ele olhou para Jesus, incapaz de expressar sua gratidão em palavras.
O presente era mais do que a visão, era uma nova vida. A multidão chorou e louvou a Deus, testemunhando o impossível. O ceticismo desapareceu, substituído por admiração. O homem tocou a túnica de Jesus, um gesto de profunda reverência. Sua vida agora estava dividida, antes e depois desse milagre. A escuridão ficou para trás. O futuro estava cheio de luz. Ele queria agradecer a Jesus para sempre. O milagre foi uma segunda chance na vida. Ele nunca esqueceria o homem que o trouxe para a luz. A gratidão preencheu cada fibra do seu ser. O homem permaneceu de joelhos, sorrindo em meio às lágrimas. As palavras lhe faltavam, mas Jesus entendeu. Uma mão em seu ombro foi toda a bênção que ele precisava. Obrigado, ele sussurrou, emocionado. Ele prometeu usar sua nova visão para o bem, nunca a tomando como garantida. Cada nascer do sol, cada rosto, o lembraria daquele dia. Ele se levantou, não mais o homem à beira do caminho. A multidão celebrou com ele, compartilhando sua alegria. Ele correu para encontrar sua família, ansioso para ver seus rostos pela primeira vez. Seu coração transbordava de gratidão. Daquele dia em diante, ele se tornou um testemunho vivo do milagre. Ele contou sua história a todos, descrevendo a lama, a água e a luz. Sua vida agora era definida pelo presente que recebera. Um coração para sempre grato pelo dia em que a luz chegou.